É um prazer receber você aqui no canal Cri Casole Crochê e Amigurumi. Você gosta de histórias, de brincar, de alegrar as crianças? Então se prepare, porque hoje eu, professora Cristiane, ensinarei a fazer esse lindo dedoche de vovó que servirá como base e inspiração para você criar muitos outros personagens e se divertir de montão, principalmente com a criançada. Sabemos que, independente do distanciamento social que estamos enfrentando, é importante para o desenvolvimento das crianças mantê-las o maior tempo possível longe das telinhas. E dedoches são brinquedos fantásticos que possibilitam inúmeras formas de brincar e usar a imaginação. Então se prepare seu material e venha fazer amigurumi! Nós vamos iniciar então a base do nosso dedoche, que é o corpinho, fazendo o anel mágico. O anel mágico que eu já ensinei algumas vezes aqui no canal. E nós vamos fazer dentro do anel 6 pontos baixos. E essa será a primeira carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos contar aqui pela lateral, lembrando, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Firma aqui com o polegar e a sobra do fio puxa, fechando assim o anel. Pode puxar bem para fechar até sumir aqui esse buraquinho. Dessa forma aqui. E assim encerramos a primeira carreira. Na segunda carreira, nós faremos 6 aumentos, que totalizarão 12 pontos ao final. Então, você vem aqui no primeiro ponto de base aqui da carreira que fizemos do anel mágico. Mantém aqui a sobra do fio, essa pontinha, junto ao ponto, para já trabalhar arrematando ele. E lembrando que um aumento é 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Então, você vai fazer 2 pontos dentro do mesmo pontinho, por isso o aumento. E aí, vai marcar, utilizando o marcador, o primeiro ponto da carreira, para saber onde que inicia e onde acaba essa carreira. E assim você vai fazer até chegar ao final aqui da carreira. A terceira carreira serão uma sequência de 2 pontos baixos isolados e um aumento, repetindo então essa sequência por 4 vezes. Então, vamos lá. Primeiro ponto baixo isolado. Segundo ponto baixo isolado. Deixa eu já marcar aqui. Eu já fiz 2 pontos, né? Vou marcar aqui no primeiro. Pra saber onde inicia a carreira. E agora um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. Um aumento. Você vai repetir essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento. E no final, você vai estar com 16 pontos baixos. Esse é o tamanho ideal. E se for para criança brincar, no dedo da criança também não vai ficar tão largo assim. Então, serve tanto para adultos quanto para crianças brincar nessa base de 16 pontos baixos com esse fio. Então,
faça essas carreiras até o final, essa sequência. Então, cheguei aqui ao final da minha terceira carreira, retiro o marcador e estou com 16 pontos baixos. Agora, nas próximas carreiras, ou seja, da carreira 4 até a carreira número 11, serão apenas pontos baixos em cima de ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir. Marca aqui a carreira, para você não se perder. E aí, vai fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base. Até o final de cada voltinha. E aí, vai formar o corpinho aqui do seu dedoche. Chegando aqui, então, ao final das nossas 11 carreiras, eu fiz uma a mais. Fiz 12. Pra ficar nesse tamanho aqui, no dedo. Você vai fazer conforme o tamanho do seu dedo. Aqui o comprimento é você quem vai determinar. É só ponto baixo sobre ponto baixo. E agora nós vamos fazer um acabamento aqui. Como nós estamos fazendo a vovó, é como se fosse o vestidinho dela. Então, essa base que vai no dedo. Então, nós vamos fazer aqui um acabamento em ponto caranguejo, para que dê ele fica assim com um detalhe aqui embaixo bem bonitinho. Então, para fazer o ponto caranguejo, nós vamos fazer assim. Nós vamos laçar o fio e entrar para trás, aqui no ponto de trás, passar pelas duas alcinhas. Aí, vai pegar o fio lá atrás, laçar o fio, trazer aqui pra dentro. Tá com duas alcinhas. Laça novamente, passa por dentro aqui das duas alcinhas e vai fazer pra trás. É como você fazer um ponto baixo, porém, em vez de você ir trabalhando pra frente, você vai trabalhando pra trás. Em vez de você fazer pra frente, você vai fazendo pra trás. Tá? Aqui eu entro no ponto de trás. Aqui, ó. Passo pelas duas alcinhas do ponto, laço o fio, trago aqui pra frente, com duas alcinhas. Laço e vai... E antes de finalizar aqui, eu entro com a agulha aqui no ponto de trás, no ponto seguinte para trás. É facinho de fazer e fica com esse acabamento lindo. Olha como ele vai formando essa franja aqui circular. Fica bem bonitinho. E vai finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Que você laça e já tira aqui na agulha. Agora você vai cortar aqui, puxar e esconder o fio aqui por dentro, sem passar para fora. E já vai ficar pronto o dedoche. Ele vai ficar assim, com esse acabamento aqui, bem delicadinho. Para iniciar, então, a cabeça do nosso dedoche, você vai escolher um fio no tom que você deseja. E o meu fio, ele é da mesma espessura que eu usei para fazer o corpinho. Então, nós vamos iniciar com um anel mágico e fazer 6 pontos dentro do anel. Então, tá aqui o anel. E agora são 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou contar aqui pelo ladinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora firma novamente.
frente, né? Firma com o dedão, puxa. Ainda tá abertinho o meio, puxa mais um pouquinho. Essa foi a primeira carreira. Na segunda carreira, nós faremos, então, 6 aumentos, totalizando 12 pontos ao final da carreira. Então, primeiro ponto, no mesmo ponto de base, vamos fazer o próximo. Segundo ponto. Marca o início da carreira com o marcador. E vai continuar fazendo aumentos até encontrar aqui no último ponto. Na terceira carreira, nós faremos então uma sequência de um ponto isolado e um aumento por 6 vezes, totalizando 18 pontos ao final. Eu fiz aqui o meu primeiro ponto, agora vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto da carreira. E vou fazer agora o meu primeiro aumento. Então, no ponto seguinte, eu faço 2 pontos baixos. E vou seguir essa mesma sequência. Um ponto isolado, depois 2 pontos no mesmo ponto, um aumento. Vou continuar fazendo até o final aqui da carreira. Então, cheguei aqui ao final com 18 pontos, retiro o marcador e vamos iniciar a quarta carreira, que será a última carreira em aumentos. Então, será 2 pontos isolados, primeiro, segundo, e um aumento. 2 pontos isolados e um aumento. 2 pontos isolados e um aumento. Seguindo essa sequência até o final. Aqui eu tenho o meu aumento, meu segundo e o primeiro ponto isolado. Seguirá essa sequência. 2 pontos isolados, um aumento. 2 pontos isolados, um aumento. 2 isolados, um aumento, até chegar aqui no ponto que antecede o marcador com 24 pontos. Então, chegada aqui ao final da quarta carreira com 24 pontos, você vai começar a fazer as suas carreiras de ponto sobre ponto. Então, será apenas um ponto baixo em cima de cada pontinho de base aqui da carreira anterior. Você fará essa quinta carreira até a carreira número 9, apenas assim, fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo aqui de base, com 24 pontos. Chegada aqui ao final, então, da nossa nona carreira, com 24 pontos, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, nós vamos começar as carreiras de diminuição. Então, nós vamos fazer assim. A 10ª carreira será 2 pontos, uma diminuição. 2 pontos isolados, uma diminuição. Então, faço aqui o primeiro ponto da carreira, coloco o marcador, mais um ponto aqui isolado. Então, são 2 pontos isolados e agora uma diminuição, que é a união aqui desses 2 pontos em um só. Eu já mostrei aqui, mas eu vou mostrar novamente como se faz. Então, você vai inserir a agulha pelo meio do ponto, aqui da frente para trás, pegando só a alcinha da frente. E sem tirar a agulha de dentro dessa laçadinha, você passa para o ponto seguinte e faz a mesma coisa. Entra aqui no meio do ponto, pegando a alcinha da frente. Vai ficar com essas 3 laçadinhas na agulha.
que já estava na agulha e mais as duas alcinhas aqui da frente dos dois pontos. Laça o fio, passa aqui a agulha por dentro das duas laçadinhas do ponto, vai ficar com duas. Laça e finaliza aqui o ponto baixo. Fazer esse mesmo procedimento em sequência de 2 pontos isolados e uma diminuição até o final da carreira e você estará lá com 18 pontos baixos. Ao final aqui, então, da 11ª carreira, nós estaremos com 18 pontos e começa a fechar já a bolinha que vai fazer a nossa cabecinha. Então, a gente já vai começar a encher lá o fundinho para facilitar depois. Na nossa 11ª carreira, então, faremos um ponto isolado e uma diminuição por 6 vezes, totalizando 12 pontos. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto isolado e agora a primeira diminuição. Vai seguir essa sequência. Um ponto isolado, uma diminuição. Um ponto isolado, uma diminuição, até chegar ao final da carreira. Chegando aqui ao final da 12ª carreira, você estará com 12 pontos e fará agora mais 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, com 12 pontos cada. Então, faço o primeiro, coloco o marcador e aí você vai seguir fazendo um ponto para cada ponto de base, 2 voltas. Então, você vai estar sempre com 12 pontinhos no final. E aí, quando você chegar ao final das 2 carreiras, você vai terminar de encher, vai terminar de colocar o enchimento e vai finalizar com ponto baixíssimo, deixando um longo fio para costura. Agora que você já realizou o corpinho e a cabeça, nós vamos unir os dois através da costura. Então, você vai passar o seu fio que você deixou a sobra aqui pela agulha de tapeçaria sem ponta. E aí, nós vamos encaixar aqui a cabeça ao corpinho. Então, você vem aqui. Tem aqui o anel mágico e aqui nós finalizamos com 12 pontos. Então, você já sabe que a primeira carreira do corpinho foi com 6 pontos, então a segunda foi com 12. E é nela que nós vamos unir para encaixar perfeitamente. Então, nós vamos aqui colocar a agulha na base da segunda carreira, que vai ficar assim. Então, nós vamos inserir a agulha aqui no primeiro ponto, de baixo para cima, passando por baixo das 2 alcinhas do ponto. Dessa forma. Aí, nós vamos vir aqui no corpinho e do ponto que saiu, inserir a agulha até o ponto seguinte. Então, nós vamos para o próximo ponto, pegar de baixo para cima, nas 2 alcinhas, e vamos puxar levemente. Agora, no corpinho. No ponto seguinte, no ponto que você saiu, é o ponto que você entra e passa a agulha para o ponto seguinte aqui. Faz a mesma coisa, seguindo ponto com ponto. E assim nós já vamos,
Ele vai ficando dessa forma aqui. Então, ó, próximo ponto. Próximo ponto, insere aqui. E sai no ponto seguinte. Aqui no pontinho seguinte da cabecinha. Faz a mesma coisa. E assim vai fazendo a volta todinha até você encontrar aqui nesse ponto. Então, aqui nesse último, eu vou colocar um nozinho que você vai passar aqui a agulha por dentro da laçadinha e vai finalizar aqui esse nozinho. Faz bem rente para ele ficar escondidinho. E aí você pode jogar o fio lá para dentro da cabecinha, escondendo. Sempre na hora de esconder, você sai num ponto e entra no mesmo ponto para não ficar marcado o trabalho. E não puxa demais para não deformar. E agora você vai cortar o fio rente aqui à cabeça, sem pegar os pontos do trabalho. E assim ficou o corpinho, dessa forma. Agora você vai fazer os acabamentos. Após unir, então, a cabeça ao corpinho, nós vamos fazer aqui o cabelinho da vovozinha. E aí, eu vou explicar como que eu fiz esse cabelinho aqui. Para fazer, eu vou deixar aqui descrito a receita, mas eu não vou fazer o passo a passo, porque segue a receita da cabecinha, então não há necessidade. Então, você vai seguir a mesma receita que utilizou para fazer a cabeça do dedoshi, fazendo desde a carreira número 1 até a carreira número 8. E quando terminar toda a carreira número 8, você então vai fazer esse primeiro ponto alto 3 correntes, que já são o ponto alto. Aí eu fiz mais 4 pontos altos. Em seguida, eu fiz toda a volta aqui em meio ponto alto, deixando ao final os 6 últimos pontos sem fazer. Então, eu fiz mais 5 pontos altos e no último ponto eu fiz um ponto baixo. Para arrematar, eu fiz um ponto baixíssimo no mesmo lugar onde eu iniciei a correntinha, as 3 correntes. E aí ficou com esse resultado aqui. Vai ficar assim, ó. A coque foi, a receita é o anel mágico com 6 pontos. Segunda carreira foi 6 aumentos, totalizando 12 pontos. E aí eu fiz mais 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Você vai vestir como se fosse um chapéuzinho, ajustar aí na cabecinha, conforme a posição que você deseja. E esse fio aqui, você vai deixar um tamanho considerável para você costurar. Você vai fazer a costura aqui por cima da última carreirinha do ponto, não exatamente ali na ponta mesmo. Então, vai usar o mesmo passo que fez para unir o pescocinho. Após fazer o cabelinho, eu passei aqui
um fiozinho de outra cor, fiz um lacinho aqui. Você pode fazer um aplique com fitinha ou outro item que você achar interessante, só para dar um detalhe a mais. E eu bordei aqui então no rostinho os olhos com uma linha preta mais fina do que a que eu utilizei para fazer o dedoche. E aí eu primeiro fiz os olhinhos, só passei 2 vezes a linha de um pontinho para o outro. Marquei primeiro, né, a distância entre os olhos e bordei. Os óculos eu fiz com a mesma linha. Aí eu fui bordando aqui em volta os óculos, você pode colocar ou não óculos. E aqui nas bochechinhas eu passei blush para dar esse arzinho de bonequinha. E aí você pode usar a sua imaginação, a sua criatividade para criar aí os personagens que você quiser. Você pode criar muitos personagens utilizando essa mesma receita. É só você mudar o cabelinho, fazer acessórios diferentes, que você cria muitos personagens. Eu fiz também, aqui para completar a historinha, ainda vou fazer mais. Mas eu já fiz aqui o lobinho. Ó, que bonitinho que ele fica também, ó. Fiz as orelhinhas, utilizei a mesma receita, só afunilei um pouquinho mais a cabeça aqui, para ficar mais comprida. O focinho eu fiz como eu fiz o coque, e fiz outros detalhes, orelhinha, cartola. E aí você vai brincando com a costura. Fiz a chapéuzinho vermelho também. Ó, fiz ela utilizando essa mesma receita, só mudei aqui, deixa eu tirar. Fiz uma capa, né? E o cabelinho eu fiz diferente também. Eu segui a receita da cabeça e aí eu costurei aqui fazendo um cabelinho mais compridinho um pouquinho. E aí você vai brincando do jeito que você imaginar, porque isso depende muito da sua criatividade, do que você quer fazer, quais brinquedinhos, quais dedoches, qual história, quais brincadeiras você quer fazer. Mas é muito legal, as crianças amam brincar de dedoches. Olha que lindinho que fica. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você use o que aprendeu aqui para se divertir bastante, em especial com as crianças que foram a minha inspiração para realizar essa aula. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. E obrigada por me acompanhar aqui no canal. Até a próxima aula!